Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol Regatas. E vamos para aquela madruga aqui com informações do Botafogo muito importantes. Estou aqui já falando no dia 24 de maio, véspera de Botafogo e César Valerro, ou melhor, César Valerro e Botafogo pela Sul-Americana. E a gente tem informações importantes não só sobre relação, sobre desfalques, sobre quem viaja, quem não viaja. Situação que eu quero falar aqui rapidamente sobre scouting também, que é muito importante, mas referente também ao grupo do Botafogo na Sul-Americana, né? A LDU jogou hoje, né? Inclusive, é importante a gente ressaltar essa situação, certo? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse resultado da equipe da LDU e atualizar a classificação da Copa Sul-Americana, obviamente, sem o resultado do Botafogo ainda, que joga nesta quinta-feira contra o César Valerro lá no Peru. Eu, inclusive, que estarei lá. Certo, rapaziada? O negócio é o seguinte, se inscreve aqui no canal. A gente está com quase 91.900 inscritos aqui no canal Brown e Fogo. Então vou pedir essa moral para vocês. Pô, pega o telefone do teu pai, da tua mãe, do teu cunhado, do teu irmão, que é botafoguense, não conhece aqui o canal. Então se inscreve, porque você vai aumentar a nossa família de botafoguense, vai fazer com que a gente chegue à marca agora, né, que está quase de 92 mil inscritos e vão para cima. Vamos lá, rapaziada. Antes da gente confirmar aqui os relacionados, a gente tem jogador de volta na relação do Botafogo depois de 10 meses. A gente tem desfalques, né? São 5 jogadores aí desfalcando a equipe do Botafogo em relação aos últimos jogadores que estiveram à disposição para a partida contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mas vamos primeiro falar aqui sobre scout, rapaziada. Eu odeio ficar comparando SAFs, tá? Eu acho que é igual eu publiquei hoje, né, um vídeo, né, sobre os protestos que aconteceram da torcida do Vasco, a empresa, né, que gere a SAF Cruz Maltina, que é a 777, né? E aí teve um amigo meu, cruzeirense, né, que ele comentou: essa que é a melhor SAF do Brasil, né? E eu falei, cara, eu acho isso infantilidade, porque, tipo assim, hoje o Vasco tá mal. Daqui 2 meses o Vasco pode estar super bem e o Cruzeiro mal. E aí o torcedor do Vasco vai falar que a SAF do Cruzeiro é uma merda. Então, tipo assim, eu acho que essa rinha de SAFs é uma coisa tosca, né? Que, na minha opinião, é uma parada que não faz o menor sentido, né? Existem planejamentos bons, ruins, existem erros, acertos, independente de um clube ser SAF ou não, sabe? A gente tem clubes associativos que estão muito certo e tem clubes associativos que estão muito errados, a gente tem SAFs que vão dar certo e a gente tem SAFs que vão dar errado, né? Então isso é completamente natural. Só que agora, uma coisa que é importante ressaltar, com toda essa situação, esse gancho que eu pego sobre o Vasco, eu não estou nem falando sobre Vasco e eu não estou nem falando sobre o que vai dar certo. Eu acho que a SAF do Vasco ela é próspera. Eu acho que a SAF do Vasco ela tem possibilidade real de reerguer o clube, tá? Só que eu acredito que nesse aspecto o Botafogo investiu de maneira mais inteligente, responsável e assertiva, que é o scout, tá? É o departamento de scouting do Botafogo, que é tão criticado pela torcida que não entende como é que funcionam os processos em grande maioria, né? Mas a gente olha o Vasco, né? E a gente vê que houve ali um gasto, né, de 100 milhões de reais aproximadamente numa primeira janela, e o Vasco ainda tem incongruências muito fortes, sabe? Bruno, mas o Botafogo gastou 60 milhões na primeira janela lá em 2022. Primeiro, mais da metade disso só com o Patrick de Paula, que foi ali, né, aquele bombardeio que é mais midiático do que qualquer coisa. E eu fui contra, inclusive, você pagar toda essa quantia pelo jogador, né, sabendo que era um risco. E segundo, né, é importante ressaltar também que, assim, é muito importante ressaltar essa questão, que na minha opinião, pelo menos, é o mais importante de toda essa história, né? O Botafogo, mesmo assim, não formou todo o seu time na primeira janela. O Botafogo contava com a segunda janela já com jogadores prontos para chegarem a custo zero. Adrielson, Marçal, Eduardo, o Tiquinho Soares que veio por merreca, né? É muito diferente que você gastar 100 milhões num elenco que ele ainda não está pronto, né?
Então, essa é a grande diferença, sabe? Quando olhe para os outros clubes e analise o quanto eles têm que gastar em aspectos exorbitantes, né, por atletas que eles podem render, eles são apostas. Por exemplo, o Orediano, que foi um dos jogadores mais caros do Vasco, ele não é titular, né? E assim, você vê algumas incongruências ainda nesse time do Vasco em relação a atletas e até tempo de contrato, né? Ah, mas o Andrei é o meio-campista, cara, ele vai embora daqui a pouco, né? Então é importante ressaltar isso. O Botafogo precisava de um lateral esquerdo experiente, robusto, bom fisicamente. O Botafogo buscou de graça na Premier League. O Botafogo precisava de um centroavante, porra, imponente, que buscasse bola, buscasse jogo, retesse bola. O Botafogo buscou o cara no Olympiacos, que ninguém lembrava, né, por 1 milhão. O Eduardo, custo zero. O Adrielson, custo zero. Lucas Perry, custo zero. Então, importante lembrar disso, sabe? Vamos continuar aqui, rapaziada. Vamos falar aqui um pouquinho também sobre Magallanes e LDU, tá legal? O Magallanes empatou com a LDU, né? A LDU fez 1 a 0. O Magallanes, inclusive, era para ter vencido esse jogo, tá? Porque fez um gol mal anulado. A LDU fez 1 a 0. O Magallanes empatou no finalzinho do primeiro tempo e ficou desse jeito 1 a 1. Portanto, a gente tem a LDU com 8 pontos, o Botafogo com 5, o Magallanes com 3 e o César Valerro com 1 pontinho apenas, tá legal, rapaziada? Então a situação ela é essa. Foi importante a LDU não vencer e foi importante o Magallanes também não vencer, porque o Magallanes aí fica 2 pontos atrás do Botafogo. E aí, dependendo do caso, o Botafogo vencendo o jogo contra o César Valerro, se o Botafogo vencer ali por uma quantia de 2 gols de diferença, o Botafogo assume a primeira colocação porque passa a LDU no saldo. E a gente agora confere todos esses jogadores que foram relacionados à equipe do Botafogo. Vamos lá, rapaziada. Adrielson, Carlos Alberto, Daniel Borges de Plácido, Douglas Borges, Eduardo, Gustavo Sauer, Hugo, Igor Gabriel, Janderson, JP Galvão, Júnior Santos, Kaique, Lucas Perry, Luiz Henrique, Luiz Segovia, Marçal, Marlon Freitas, Felipe Sampaio, Raí, Tietê, Tiquinho, Cuesta, Vitor Sá. Tá legal? Então são todos os jogadores do Botafogo relacionados. Kaique, depois de 10 meses sem atuar com a camisa do Botafogo, depois da grave lesão que ele sofreu contra a equipe do Bragantino no ano passado, no momento que ele estava super bem, ele estava numa ótima fase, volta a ser relacionado, ele que já vinha participando de algumas atividades de treinamento e não só isso, ele participou de jogos treino da equipe B, do Botafogo B, certo? Então, o Kaique, portanto, relacionado, mais uma vez, é outra peça que pode ser fundamental e importante, até com tantos desfalques que o Botafogo está tendo no meio campo. Né? Se você pegar todos os desfalques do Botafogo para essa partida, por exemplo, né? Eu vou até pegar aqui toda a lista de jogadores que estão desfalcando o Botafogo. Rafael, lateral direito, sentiu mais uma vez, está fora. Saiu no intervalo da partida contra o Fluminense. Gabriel Pires, que mais uma vez sentiu, já tinha sentido contra o Corinthians, sente agora nessa partida contra o Fluminense. Danilo Barbosa, que está machucado, vai ficar ausente por um bom tempo. Matias Segovia, que quebrou a mão. E também, né, a gente tem a ausência do... a gente tem exatamente Rafael, Gabriel Pires, Danilo Barbosa, Matias Segovia e o Lucas Fernandes, né, que é outro jogador que teve esse problema. Chutando na escalação do Botafogo, a gente pode ter o Lucas Perry, Daniel Borges ou de Plácido, a zaga com Sampaio ou Adrielson, Cuesta, Hugo, tá legal? Um meio campo que pode ser formado. Eu acredito que o Kaique não volte já como um titular, tá? Então eu acho que o Botafogo ele pode entrar, dependendo da situação, com o meio campo formado por Marlon Freitas, Tietê e o Eduardo. Mais à frente, o Botafogo pode ter, de um lado, Sauer ou Júnior Santos, do outro, Vitor Sá, beleza? Embora o Luiz Henrique esteja relacionado, né? E na frente, já que não atua contra o América Mineiro porque está suspenso, Tiquinho Soares, tá legal? Eu quero saber como é que você escalaria, torcedor do Botafogo, essa equipe para enfrentar o César Valerro. E eu quero saber a sua opinião sobre tudo que está rolando em relação aos jogadores machucados, jogadores que estão disponíveis, tudo que você achou a respeito desse conteúdo que nós fizemos, rapaziada. Vou publicar esse vídeo, faremos um outro conteúdo ainda na tarde desta quinta-feira, tá legal? Quarta, perdão, né? E quando eu chegar lá em Lima, pelo menos na conexão para Trujillo,
eu troco uma ideia com vocês a respeito de outras situações. Valeu? Um abraço e o próximo vídeo, tirando, né, na verdade, daqui 2 vídeos, estaremos já em território peruano. Fui!